Seja bem-vindo. E passados uns dias depois do Natal, e o Natal é um nascimento, comemoramos o nascimento de Jesus, e claro que as meditações nossas no nosso canal foi sobre o nascimento de Jesus no nosso coração. Ele precisa nascer no nosso coração, viver em nós. O Jesus, ele precisa em nossa vida ser o exemplo, a imitação nossa dele. Então, para nós sermos santos, precisamos obedecer este homem, Deus, que nasceu da Virgem Maria. E obedecer a Jesus não é fácil, é difícil, sim. Mas Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sem armas para vencer o pecado. E quais são essas armas para vencer o pecado? O seu Espírito Santo é aquele que nos dá a força, a coragem, derramando os seus dons em nós, essas armas espirituais para vencermos o inimigo de Deus, para vencermos o mundo e para vencermos a carne. A palavra de Deus nos dá o direcionamento, o caminho para sermos inteiramente do Senhor. E nós vemos esta palavra hoje que nós vamos meditar de uma profetisa que servia muito no templo, servia muito a Deus, dedicando a sua vida inteiramente ao Senhor. Mas eu preciso colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Como que você está vivendo a sua vida para Deus? Será que você está vivendo uma vida totalmente desvirtuada da vontade de Deus? Ou você está vivendo a vontade de Deus? Você já parou para pensar se a sua vida, Jesus já nasceu no seu coração, se você já está vivendo para Ele, ou ainda você não entendeu o projeto de Deus na sua vida, para que você foi criada, para que você foi criado? Se você ainda vive uma vida desvirtuada, é porque você ainda não se encontrou com aquele que é o dono da vida, Jesus Cristo. E como é maravilhoso viver para Ele, obedecer a Ele, viver os seus mandamentos e saber que nós estamos numa luta diária contra o pecado. A palavra de Deus hoje que nós vamos meditar, ela está em Lucas capítulo 2, no versículo de 36 a 40. E é uma palavra muito linda para nós ver essa profetisa que dedica a sua vida a Deus. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos nesta passagem, para você entender um pouquinho antes, nos fala que Maria e José levavam um menino ao templo. Eles levaram um menino ao templo conforme a lei de Moisés ensinava, de o menino todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então eles estavam no templo. Ali havia uma profetisa chamada Ana, e ela, diz a palavra, que não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Esta passagem nos ensina que muitas vezes, talvez na sua vida, a preguiça espiritual de não ir à igreja, de você não servir a Deus noite e dia, nós deveríamos de vigiar e orar. O que estamos fazendo na nossa vida, senão se aproximar de Deus, viver uma vida em Deus, antes de dormir, consagrar a nossa noite a Deus, ao acordar, dizer um bom dia, Espírito Santo,
pelo dom da vida, poder enxergar, poder ver. Então, irmãos, nós precisamos olhar para esta profetisa e ver que nós precisamos fazer isso na nossa vida. Não se apartar do templo é não se apartar de Jesus, é não se apartar da igreja. O mundo ele vem nos tirar da igreja, com muitos afazeres fora da igreja, trabalho, outras instituições que não nos levam para o céu, bar, jogatinas, bebedeiras, danças no domingo, e a pessoa não tem tempo para Deus. O principal é Deus. Deus ele é suficiente para nos salvar, e é nele que nós temos salvação. Não é nessas coisas fora, as coisas do mundo que nós somos salvos por Jesus. Então nós precisamos olhar para essa profetisa e ver que nós precisamos ir à igreja, comungar Jesus na Eucaristia, buscar a confissão, viver uma vida na graça, viver os mandamentos do Senhor. Aqui diz que ela vivia noite e dia para o Senhor com jejuns e orações. Quanto tempo você não faz jejum? A palavra de Deus diz que há espíritos malignos que só saem com jejum e oração. O que ela fazia? Jejum e oração. E às vezes você está vivendo um inferno na sua casa, às vezes são espíritos malignos que estão aí, muitas pessoas possuídas pelo inimigo de Deus aí na sua casa, ou pessoas que moram dentro da sua casa, que saem para fora, vão para lugares estranhos e trazem vários inimigos de Deus, demônios para a sua casa. Você precisa fazer jejum e oração, porque em uma casa que brilha uma pessoa que faz jejum e oração, os inimigos de Deus não se aproximam, porque não conseguem com a luz, perdem para a luz, as trevas perdem para a luz. Então, meu irmão, vamos dedicar a nossa vida não somente com oração, mas com jejum também. Se a palavra de Deus nos ensina que é jejum e oração, é jejum e oração, como essa profetisa. E também aqui, depois de um encontro com Jesus, esse encontro ele precisa fazer uma mudança, uma transformação dentro de nós. Senão você não se encontrou com Jesus. Senão às vezes é só aquele away e depois para tudo. É fogo de palha. Mas não, nós precisamos ser fogo da sarça ardente, aquele fogo que não se consome, que fica naquele arbusto, Moisés olhando e não consome o arbusto, porque é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo precisa estar em nós. E quando ela tem esse encontro com Jesus, no versículo 38 diz assim: e falava de Jesus a todos. Então o encontro com Jesus vai fazer com que nós sejamos discípulos dele e apóstolo dele. O que é o apóstolo? Enviado por Deus, enviado por Jesus para falar de Jesus a todos, para que todos sejam salvos pelo Senhor. Então, meu irmão, se você não se encontrou com Jesus, sabe como é que você sabe que você não se encontrou? Quando você não fala de Jesus às pessoas, quando você somente guarda aqui e não quer falar para o Senhor, você não tem vida de oração, você não tem meditação diária. Precisamos ser como essa profetisa, servir a Deus noite e dia, com jejum e orações, e esse encontro pessoal com Jesus vai nos motivar a levar Jesus a todos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão longe de nós, do jeito que você conseguir, leve Jesus a todos. No final da sua vida, no encontro pessoal com o Senhor, você vai ver quantas vezes o Senhor brilhou em você quando você falou de Jesus. Deus te abençoe.